Paz do Senhor Jesus, aos ouvintes, os nossos irmãos. Estamos aqui uma quinta-feira, mais uma quinta-feira, em que nos reunimos com o objetivo de cultuarmos ao Senhor. Trata-se de um culto de doutrina, onde nós costumeiramente fazemos no templo, e por impedimento, por conta dessa pandemia, nós estamos nos nossos lares, reunidos com nossas famílias, né? E às terças-feiras, às quintas, aos domingos e à segunda estamos realizando os cultos. Na segunda-feira é o culto de escola bíblica, que acontece no domingo pela manhã, na nossa congregação local, que fica aqui no Betel Brasileiro, na cidade de Fortaleza, no bairro Siqueira. E acontece sempre de 7 horas da manhã. A gente inicia um momento de oração, quando está tudo normalizado, né? E vamos até às 8 com um momento de oração. De 8 às 8h30 a gente tem aquele momento de ficar ali se confraternizando, conversando. Às 8h30 é servido o café. E até às 9, onde a gente inicia o estudo, a escola bíblica. Depois desse horário a gente se prolonga até 11h30, faz aquela limpeza lá na igreja, cada um vem para a sua casa. E às 18h30 no domingo acontece o culto noturno, né, que a gente se reúne todos os domingos. Depois disso a gente vai para a terça-feira, que é o culto de oração. Na quinta-feira, tanto na terça, culto de oração às 19 horas, como na quinta às 19 horas é culto de doutrina. E posterior a essa programação nós temos o sábado, que é o último dia da semana, onde tem a escola das crianças, né? A gente tem um trabalho com as crianças da comunidade, onde a gente tem aqui a tia Selene, juntamente com a Raquel e a Rose, e a gente, como Igreja do Senhor, está apoiando com o objetivo de formar Cristo nessas crianças. Estamos dando início aqui à nossa transmissão. Eu vou cumprimentar aqui quem está, depois a gente faz a oração e a leitura da palavra, e a partir desse momento eu já não fico mais vendo nos comentários, né? Deixa eu ver quanto tempo eu vou separar aqui, 3 minutinhos, para que a gente possa se comunicar. Quero mandar um abraço para a Ariadna, que trabalhou conosco e se tornou nossa amiga. Que Deus te abençoe, Ariadna, um forte abraço para você. Para a irmã Elisângela Menezes, esposa do pastor Silvano, que esteve aqui conosco na congregação de Siqueira, parece que estão no Maranhão, é Maranhão, sim, né? Que Deus os abençoe. Estão conosco também o Paulo e a irmã Vanessa, que se encontram hoje na casa do pastor Josafá, que são os pais, o pastor Josafá e a irmã Rosinha, que são os pais da esposa do Paulo, a irmã Vanessa. José Márcio, Deus te abençoe, meu irmão. Pastor Pérez, juntamente com a sua esposa, a irmã Selma e a sua família, já estão conectados também conosco. Hoje eu precisaria falar um pouquinho mais alto, vou fazer um esforço. Se eu negligenciar nisso e não dá para ouvir, vou ficar atento. Vocês sinalizem para mim, porque nós estamos tendo chuva forte aqui. Vai batendo aqui no telhado, vai batendo ali na frente da casa. A casa é pequena, né? Não é tão grande. E respinga a zoada, né? E o som, o ruído, melhor dizendo. Zoada é bem nordestino. Mas estamos todos juntos aqui para a glória de Deus. Pai, Senhor, o pastor está saudando a todos com a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe, com a graça que excede todo o entendimento. Estão conosco também pastor Carlos. Que Deus te abençoe, pastor. Fico feliz em tê-lo aqui na transmissão. A irmã Valdene, pastor Carlos é nosso vizinho aqui. Deus seja contigo, meu irmão, e abençoe a tua congregação, a tua família. A irmã Valdene, esposa do irmão Hélio, também o irmão Levi. A Kátia, que está ali, toda a transmissão, eu esqueço de dizer isso, não carece de dizer toda a transmissão, mas toda a transmissão ela fica ali com as crianças, aí fica ali com o mais novinho, que tem 4 anos, vai fazer 5, fica ali entretendo ele ali no quarto, brincando com ele lá, e coopera para que eu possa fazer uma transmissão mais tranquila, né? Quero cumprimentar todos os meus irmãos. Já estou olhando aqui para o relógio. A nossa transmissão no máximo é 1 hora, é o tempo que a gente procura fazer a abordagem da palavra, tá cumprimentando a cada um. E momento de oração, né? Vamos já iniciar. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu preciso cumprimentar. Se eu estiver esquecendo alguém, vai perdoando o seu irmão, ele é falho mesmo, né? Estamos todos aqui para a glória de Deus reunidos. Louvamos ao Senhor.
e vamos iniciar aqui o momento da leitura da palavra, o nosso momento de oração. Eu quero convidar você que tem Bíblia, que já possa fazer o uso da palavra de Deus que está em Colossenses capítulo 2, versículos 13 até o versículo 15. Trata-se da continuidade da lição de quinta-feira, né? Que é o triunfo sobre o mal. Nós estamos estudando, eu já falei aqui outras vezes, sobre a cruz de Cristo, os reflexos dessa conquista, né? É uma apostila que está aqui, né? Guia do professor para auxiliar na nossa aula. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, da editora Cristã Evangélica. Se você tiver alguma dificuldade e precisar, eu posso fazer indicações. Um material muito bom, um material muito sério. E vamos dar continuidade à doutrina anterior, está lá no nosso canal do YouTube. Depois eu vou pedir ao Paulo ou ao Renê que coloque aqui na descrição. Eu também posso tratar de fazer isso. Que Deus nos abençoe. A minha tia Elizabeth está conosco, né? E nos alegramos com isso, irmã do meu pai. Pede oração pelo nosso presidente, amém. Não somente por ele, mas por todas as autoridades constituídas. É um dever nosso, foi muito bem lembrado, viu, tia? E que Deus conceda sabedoria a esses homens para dirigir essa nação. Não é um trabalho fácil, né? É um trabalho muito árduo, e com a ajuda do Senhor nós conseguiremos sim, e a vontade de Deus, eu costumo dizer, sempre será realizada. Vamos orar? Já me prolonguei aqui com o tempo inicial, e a partir desse momento não mais farei leitura dos comentários, a menos que seja uma observação no tocante ao som ou alguma coisa assim. Senhor, estamos mais uma vez aqui nesse lugar, juntamente com os teus filhos, que se encontram online, acompanhando a transmissão, e pedimos a tua graça neste momento para nossas vidas, para que possamos perceber a realidade da tua vontade, que está expressa em mandamentos, na tua palavra. Toca no Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, curva o nosso espírito, cria em nós esse espírito de adoração, de zelo. Perdoa-nos por culpas e pecados que temos cometido contra ti. E o desejo do nosso coração é que ao final dessa transmissão nós possamos aprender mais de ti. Tenhamos mais no nosso depósito, na nossa mente, no entendimento, né, enlarguecido com o conhecimento da tua vontade, que a gente possa, sendo sabedor da tua vontade, com o teu auxílio ou com o auxílio do teu Espírito, levarmos adiante aquilo que o Senhor nos ensinou e termos um conhecimento melhor de ti para te servir melhor. Toma-nos em tuas mãos, nos abençoa, em nome de Jesus, amém, e louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, a gente vai fazer uso da palavra de Deus que está em Colossenses capítulo 2, dos versículos 13 até o versículo 15. E eu gostaria que depois da leitura a gente pudesse manter a Bíblia aberta, porque a gente fica fazendo uso ou leitura, né? E fica melhor aplicado. Amém? Já cumprimentei os meus irmãos com a paz do Senhor no início e faço isso novamente, com essa paz que excede todo o entendimento. E vamos agora para a leitura do texto. Encontra-se em Colossenses, se o Paulo puder colocar aí, vai nos ajudar. Capítulo 2, versículos 13 até o versículo 15. Diz o texto: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Este é um relato, como já falei, né, para lhe contextualizar, que se encontra na carta de Colossenses, ou de Paulo à igreja de Colossos. Trata-se aqui da divindade da obra redentora de Jesus Cristo, operada na cruz do Calvário. Entendemos, pela exposição do texto, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque o salário do pecado é a morte, e a morte é a separação de um Deus santo, e a parte de Deus não há vida. E entendemos aqui pelo texto que a condição pós-pecado, quando o homem, na condição de representante da raça humana, o homem Adão,
juntamente com sua esposa ou com Eva, pecam. Eles trazem a nós uma herança, que é a herança de morte, que faz com que estejamos separados do nosso Criador, ou sem Deus no mundo, como diz o escritor aos Efésios, mas que esses pecados são perdoados. Esse escrito de dívida, ou essa ordenança que constava contrária a nós, é rasgada e perdoada, ou seja, o próprio Cristo sacia a vontade de Deus, a justiça de Deus, ou a sua ira, aplacando através da sua entrega completa pela morte na cruz. E nessa morte Jesus Cristo triunfa sobre principados e potestades, que são os inimigos da nossa alma, faz com que eles sejam expostos ao desprezo e triunfa deles na cruz, como diz o versículo 15. Como eu falei, a lição trata-se do triunfo sobre o mal, ou seja, nós vemos Cristo vencendo a morte, vencendo o diabo e nos concedendo vitória. E como falei, gosto de repetir, não se trata de uma vitória terrena, momentânea, mas se trata de uma conquista eterna, né? E as dimensões da vitória são que essas vitórias são preditas, são anunciadas e nós usufruímos dela. Elas têm um total de 6, são 6 conquistas aqui que o autor da apostila dimensiona. Essa vitória inicia-se lá no Éden, no momento em que o homem peca e que Deus vai até o homem, capítulo 3 de Gênesis, e que dá ao homem uma sentença, dá a Eva uma sentença, e diz à serpente que da semente da mulher, anunciando aquilo que aconteceria na cruz, da semente da mulher suscitaria um que triunfaria sobre ele, que ele pisaria a cabeça da serpente. E essa promessa, ou o anúncio dessa conquista, se dá no Éden. Depois ela se dá a continuidade dela no ministério terreno de Jesus. O início dessa conquista é que Jesus aqui na terra triunfa sobre o poder que já lhe é dado pela obediência que lhe é oferecida a Deus, o que ele oferece a Deus, a obediência completa, faz com que ele triunfe sobre o diabo, sobre potestades, sobre doenças, sobre espíritos imundos, cura enfermidades, né? E tudo se submete a ele. E que a realização dessa conquista se dá na cruz. Aquilo que para o homem é loucura, para nós que cremos, ou homens regenerados, é o poder de Deus para a nossa salvação. Então, na cruz de Cristo, essa conquista se realiza. A obediência de Cristo, a morte, até morte de cruz, que é uma morte dolorida, né? E não por Cristo ter pecado, porque sobre ele não houve pecado algum, e eu estou aqui no momento de introdução, mas sobre ele foi colocado o meu pecado, o seu pecado, e ele se fez maldição no nosso lugar. Nós vemos ali o completo triunfo, como diz aqui o versículo 15, triunfando deles, principados e potestades, na cruz. Depois a gente vê que na cruz a gente vê a conquista, mas que a ressurreição é o anúncio, a veracidade, a testificação dessa conquista, porque a sepultura não pode deter o nosso Senhor. Nós vemos que essa conquista é estendida, ao passo que cada um é acrescido à igreja, acrescido à fé em Cristo Jesus. Já falo aqui da fé salvífica. No momento que você professa ou confessa o Senhor como seu Salvador, ou crê naquele sacrifício que ele realizou em seu favor, essa conquista ela vai sendo estendida a toda a igreja. E a consumação dessa conquista se dará quando o corpo de Cristo, o nós, igreja do Senhor, formos glorificados. Aqui é a primeira parte da lição. E agora nós vamos falar de desfrutar dessa conquista aqui na terra. A segunda parte dessa lição se dá com o triunfo de Cristo em nosso favor e nós usufruirmos daquilo que ele conquistou para nós. Esse triunfo se dá aqui nesse plano terreno. Ele reverbera por toda a eternidade, mas ele inicia aqui, quando o triunfo de Cristo nos livra do poder opressor que tínhamos da lei. E depois eu vou falar que o erro não está na lei, o erro está no homem. O poder opressor, que o escritor chama aqui de tirania da lei, da carne, do mundo como sistema pecaminoso e também da morte. Essa é a segunda parte da lição, né? A gente já vai aqui com
10 minutinhos de introdução, penso eu que a gente já pode dar o primeiro passo. Então, precisamos ter em mente que na condição de crente, nós temos que aprender, temos que estar claro em nossa mente quais são os benefícios que Cristo na cruz nos disponibiliza. Nós temos hoje em Cristo a condição de mais do que vencedores. E eu não estou reduzindo, e gosto de deixar isso bem claro, eu peço a sua paciência a esse respeito, mas para quem está nos ouvindo pela primeira vez precisa ter essa consciência de que não é uma proposta terrena, não se trata de uma vida boa aqui na terra, não se trata de ausência de problema aqui na terra, mas se fala de promessas futuras, né? De triunfo sobre o mal, não somente nessa expectativa humana ou terrena. É fato, como tenho falado, que esses aspectos, já algumas conquistas ou usufrutos do reino de Deus se iniciam aqui na terra. A gente já vê a libertação do poder do pecado, a gente já vê a autoridade e o domínio próprio, porque é acrescido junto com os frutos do Espírito. A gente já vê uma condição da carne e do Espírito lutando entre si, o domínio do Espírito ser exercido sobre a carne. Então isso é conquista que Deus nos dá e que a gente precisa observar. Então, desfrutar dessa vitória de Cristo é ter o domínio ou não ter mais a acusação da lei sobre as nossas vidas. O que é que a lei faz? Paulo diz que a lei é boa, perfeita e agradável, como vontade de Deus. Ela é santa, justa e boa, porque ela expressa a identidade de Deus em mandamentos. E qual o problema? O problema é que nós não somos nada disso. O problema é que nós, quando quebramos a vontade de Deus, ou quando transgredimos, ou quando pecamos contra Ele, nós nos rebelamos e fazemos dele pouco caso. O problema é que a lei se torna tirana, ou a lei tem um poder opressor, um domínio sobre nós, nos conduzindo à morte, porque ela, sendo a vontade de Deus expressa em mandamentos, e Deus já havia dito que quem quebrar um desses mandamentos seria sentenciado à morte, porque o salário do pecado é a morte, faz com que nós sejamos direcionados a uma separação eterna com Deus. E eu gosto de dizer que se a morte fosse descer à sepultura, seria um momento em que nós estaremos livres e a história acabaria aí. Mas a Bíblia diz para nós que há uma eternidade e que essa eternidade pode ser gozada com Deus para aqueles que se curvam diante do seu Senhor e reconhecem todo o trabalho e usufruem daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, e também para aqueles que se rebelam contra o Senhor, que rejeitam o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Tem também uma eternidade, essa distante de Deus, né? Aquilo que a gente chama de morte eterna, e que é o salário do pecado, a separação de Deus eternamente, e vida sem Deus é um inferno. É preciso que a gente deixe isso claro. Então, sendo sabedores que nós temos o direito de desfrutar daquilo que o nosso Senhor nos designou, nos deixou, por sermos co-herdeiros com Cristo, pelas suas conquistas, o primeiro passo é que a Cristo na cruz aboliu a tirania da lei, ou o poder que a lei tinha sobre nós. Para deixar mais claro sobre esse poder, Paulo inicia falando ele para quem entende que é judeu. Não tem ninguém melhor conhecedor da lei do que o judeu, né? Ele é instruído desde novinho. E em Romanos capítulo 7, Paulo diz que nós pertencemos a um Senhor, né? Tínhamos um Senhor, que era a lei, que tínhamos que obedecê-la, que estavam sujeitos a ele. Depois eu vou dizer que a graça nos capacita a cumprir a lei e ela não tem mais poder para nos acusar, porque em Cristo não há condenação, mas que essa lei, ela simplesmente dizia: não terá outro Deus além de ti. E se nós quebrássemos esse mandamento, o que nós era imposto era a morte, a separação de Deus. E essa lei dizia que aquele que adulterasse, né, que o adultério era um pecado passível de morte, que era a separação eterna de Deus, e depois de o homem adulterar, o homem está distanciado de Deus. E para a gente deixar bem claro, Jesus Cristo, melhor explicando a lei, ele diz que o adultério não é simplesmente o ato de deitar-se com outra mulher, ou a mulher de deitar-se com outro homem, se não fosse a sua esposa, né? Mas o adultério, na ótica de Jesus, na interpretação correta da lei, trata-se do desejar no seu coração. Jesus também diz que o não matarás, que também a lei diz, é que se você se irar contra o seu irmão ou contra o seu próximo,
você cometeu um homicídio. Então é muito difícil viver sob a lei. É muito difícil ou é impossível satisfazer a vontade de Deus obedecendo a lei. Eu gosto de abrir aqui um parênteses e deixar claro que o judeu entendeu isso errado, porque Deus nunca deu a lei para salvar o homem. Na lei existe a orientação de que o cordeiro ele faz a expiação. A lei é um tutor, direciona o homem até Cristo. A lei ela traz o aspecto de que o homem não consegue saciar a vontade de Deus cumprindo-a perfeitamente ou totalmente. E o próprio Deus deixou claro que se o homem transgredisse em um só aspecto da lei, ele seria culpado de todos. Então, a cruz de Cristo nos aboliu, nos livrou desse poder tirano, desse poder opressor. Ao passo que no final do capítulo 7 de Romanos, o próprio Paulo dizendo sobre a perspectiva do homem, ali é o retrato de um homem que vive sob a lei ou abaixo da lei, que tem em si até um desejo de obedecer e de cumpri-la, mas não é capaz. E ao final do capítulo 7, no versículos 25, se não me engano, né, há um grito de desespero do homem que está sob a lei, e esse grito é dizendo: miserável homem que eu sou. Depois de reconhecer, né, versículo 24, capítulo 7, desventurado ou miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é uma constatação do homem que observa em si a sua falha moral, observa em si os seus pecados, é consciente de que não consegue satisfazer a vontade de Deus por si só, porque não há homem que possa agradar a Deus senão o homem Jesus Cristo. Por isso que nós, protestantes ou crentes, né, ou aqueles que professamos crer no Senhor Jesus, reconhecemos que Cristo é o único homem que realmente satisfaz a vontade de Deus ou atende a todos os quesitos. Se você quer olhar para o padrão de homem para com Deus, fite os olhos no Senhor Jesus Cristo, somente nele, não há outro homem. E o versículo 24 de Romanos capítulo 7 é um grito dizendo: quem é que vai me livrar desse corpo de morte? Ou desse corpo que desobedece ao Senhor? Ou desse padrão de homem que é incapaz de satisfazer a vontade de Deus? E o versículo 25, como uma resposta, diz o seguinte: graças a Deus por Cristo Jesus. Romanos 7, 25. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Então a cruz nos livra da tirania ou do poder opressor da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então é o Cristo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Graças a Deus pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós somos libertos desse poder opressor, dessa lei que não tem misericórdia, dessa lei que nos sentencia à morte, e a lei é incapaz de salvar, mas não porque nela está incapacidade, mas porque em nós não há justiça, porque em nós não há obediência. Então, o primeiro aspecto da segunda parte dessa lição, dos benefícios ou desfrutando das vitórias que Cristo nos concedeu na cruz, o primeiro benefício é que ele nos livra do poder da morte, ou ele nos livra da lei que nos sentencia à morte. O segundo aspecto, ou a segunda conquista, o segundo desfrute que a cruz nos dá, não é isso? É que a cruz desfaz o poder da carne, ou o poder do pecado que havia sobre nós, né? A nossa vida era inclinada para a carne. A Bíblia diz que aquilo que nós mais alimentamos, nós nos inclinamos para aquilo, e o homem se faz escravo daquilo a quem ele serve, né? Quando ele peca, ele se torna escravo do pecado. E o Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos liberta desse poder opressor. E a carne não tem mais domínio sobre nós. É necessário, a igreja precisa compreender, e a gente estuda sobre os benefícios da cruz, aí vemos aqui 7 pessoas, entristece não pela quantidade, 6 agora, não me preocupo muito, se tivesse só um, eu estaria fazendo, se eu fosse o único, do mesmo jeito, porque o objetivo é manifestar Cristo, o objetivo é tornar conhecido o Evangelho, e não se tornar conhecido, não há propagação humana, não tenho pretensão nenhuma quanto a isso, quem me conhece sabe disso.
mas que nós, Igreja do Senhor, devíamos conhecer melhor o Senhor, porque não estaríamos incorrendo em tanto erro, em tanto sacrifício bobo, em tanta ignorância, cultuando a muitas coisas que não existem, tentando comprar aquilo que já foi disponibilizado na cruz, negociando. E se você contesta essa realidade, na sua mão você tem um aparelho, um smartphone, ou internet hoje, qualquer um tem, né? E você pode ver e constatar facilmente isso. O homem negociando com o Senhor, sem ter nada para ele oferecer, porque Deus é dono de tudo. E Ele é tudo e todos. Nós vemos aberrações, sacrifícios, fogueiras santas, onde eu tenho que estar ofertando isso, tenho que estar comprando aquilo, e eu esqueço que eu sou livre em Cristo. Eu fico à parte daquilo que Cristo conquistou para mim, ou conquistou por mim, ao passo que sou cordeiro, que tenho benefícios aqui, que tenho autoridade. É sabedor de nós, por conta da ignorância. O próprio Deus diz isso, e eu gosto de citar esse versículo dizendo que Deus não está nada satisfeito com essa afirmação, quando ele diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento, que a ignorância na igreja, que é patrocinada através da ausência do ensino, ou da ausência do exame na escritura, faz com que nós sejamos muitas vezes conhecidos por escândalos, né? Onde nós estamos toda hora buscando um meio de que alguém fale com Deus, e esquecemos que o acesso foi aberto através da pessoa de Jesus, que não existe vaso, que eu não tenho que correr atrás de A, B ou C para falar com o Senhor, porque o próprio Cristo rasgou um escrito de dívida, me tornou filho de Deus. A gente já falou aqui de filiação, de adoção, a gente já falou aqui sobre imputação, sobre justificação, né? Depois que a gente começou a fazer essas transmissões, a gente tem lá o canal, e se você tiver dúvida, me pergunta aí depois que eu te respondo onde é que você pode ver melhor sobre isso. E ficamos à parte dos benefícios que temos e que foi disponibilizado em Cristo Jesus. Então, o primeiro poder que é quebrado é o poder da lei. Ela não nos acusa mais. É necessário deixar claro, antes de sair desse aspecto, que nós não estamos livres de cumpri-la. E agora cumprimos, porque temos a mente transformada e a graça de Deus que nos capacita a cumpri-la. Anteriormente, sem a condição de Deus em nós, ou sem o Espírito nos santificando, ou sem a mente de Cristo, nós não conseguíamos, né, nos deter no momento de ser homicidas, ou de nos irar contra o nosso irmão, no momento de desejar aquilo que é alheio, no momento de olhar para a esposa de um outro homem, ou de uma mulher que vai passando lá na rua e desejarmos adulterar com ela. Hoje nós não temos mais a inclinação para adorar outros deuses, e quando agimos de maneira que contraria isso que eu acabei de falar, já conhecemos o caminho da reconciliação, que é o momento em que nós olhamos para nós e reconhecemos que pecamos contra a santidade do Senhor, que reconhecemos que não podemos viver assim, que reconhecemos que fomos comprados por alto preço, por preço de um justo, por preço de quem era inocente, de quem é inocente, que foi entregue em nosso lugar, e reconhecemos que essa não é a vida que Deus quer para nós. E imediatamente nos reconciliamos. É bom deixar claro, eu gosto de dizer isso, que o homem em si, ele carrega sim a luta ou a necessidade de estar negando-se a si mesmo, estar realizando a vontade de Deus. Então eu peco sim, sou reconhecedor disso, quem me conhece sabe que não negocio isso. Eu erro, eu faço feio, mas isso não é uma coisa costumeira. Isso não é uma prática comum à minha vida, e eu digo, não falando de mim ou fazendo defesa própria, eu estou falando como representante daquele que diz crer no Senhor, como cristão. Porque cristão é aquele que anda nos passos de Cristo. Então, se eu ando nos passos de Cristo, eu tenho que abominar, eu tenho que me afastar de tudo aquilo que é mal, a exemplo do meu Senhor, que teve uma vida de santidade, e quando peco, quando erro, quando faço aquilo que não é típico de imitar o meu Senhor, eu imediatamente me reconcilio, peço perdão a Deus e continuo a minha caminhada. Esse é o caminho que a Bíblia nos orienta. Então, o segundo aspecto é que a cruz de Cristo desfez o poder da carne sobre nós. Aqui a revista nos diz que a carne é a nossa natureza caída, é aquilo que nós herdamos de Adão, a qual se abre para o pecado, a qual se deleita, se alegra no pecado, porque a inclinação da carne é pecado. Então, algumas obras da carne são bem conhecidas, e que são a imoralidade sexual, a bebedice, a idolatria, as feitiçarias,
ódio, ciúme, ira, inimizade, e são obras da carne, e que antes vivíamos nela. Por quê? Porque não tínhamos experimentado o novo nascimento. Porque não tínhamos experimentado a renovação da nossa mente. Não tínhamos experimentado aquilo que Jesus falou para Nicodemos, e Nicodemos, se faz necessário nascer de novo. Nascer de Deus. Lutar para não viver mais nessa prática. Por isso que muitas vezes nós ouvimos dizer, mas você agora quer ser o santinho? E você não erra mais? E você está todo diferente, não quer mais fazer o que fazia antes? Então nós não vivemos mais como vivíamos antes, porque agora temos um outro Senhor, somos servos e precisamos agradar esse Senhor, e agradamos com o nosso culto racional, com o nosso estilo de viver, com a transformação do nosso ser, e gradativamente, esse processo é um processo que é chamado de santificação, nós nos assemelhamos mais e mais ao nosso Senhor, ao passo que nos aproximamos dele em santidade, né? Negando a nós mesmos, dizendo toda hora, olha, Mardônio, você não pode mais praticar isso. E quando você pratica, você é tomado de uma tristeza, o exemplo de Davi, quando cometeu homicídio, a Bíblia não esconde isso, e adultério, ele deseja a mulher do próximo, faz com que Urias seja conduzido à morte. Davi foi quem elaborou tudo isso com sua mente, né, humana. Mas o resultado final é que Davi se entristece, pede perdão ao seu Senhor, chora amargamente pelo erro que cometeu e existe uma mudança de rumo. A história de Davi não termina assim. Então eu quero deixar isso bem claro, que a cruz desfaz o poder da carne sobre nós. Nossa liberdade só é possível por intermédio de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Sozinho você nunca, nem eu, ia conseguir. A gente gosta de defender a nossa causa, e a gente até no nosso meio há divergências, nós na condição de irmãos, quando nós dizemos, mas eu tenho o meu arbítrio, eu tenho a minha vontade que é livre. Se você lesse mais um pouquinho a Bíblia, eu não estou aqui puxando de um lado ou de outro para dizer que estou certo ou que não estou, mas a Bíblia não me afirma isso. A Bíblia diz que por conta do pecado eu estou inclinado, minha natureza caída me inclina a praticar o que é comum a homem natural. A Bíblia fala de homem natural e fala de homem espiritual. Até que Deus nos ama primeiro, como diz a Bíblia, até que Deus sacrifica o seu cordeiro em meu favor, até que o Espírito venha até mim e me convence da vida vazia que eu legava de meus pais. E eu não falo pais, pai e mãe que eu tenho, Davi e Zefinha. Eu falo pais, Adão e Eva, que foi a herança que o homem pôde deixar, que foi a separação eterna de Deus. Então, para você compreender melhor, é só você olhar para você mesmo e ser honesto. Foi você que foi até o Senhor? Você consegue dizer, sério mesmo, que não foi o Senhor que lhe convenceu da sua vida de pecado, que você tentou várias vezes sozinho e que o grito que você acabava dizendo era miserável homem que eu sou? Romanos capítulo 7, versículo 24, que se não fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como você tiraria? E eu gosto de deixar isso claro e vou voltar para a lição, mas não vou deixar por aqui, eu tenho que concluir para não gerar uma confusão no seu raciocínio. Se você conseguisse por si só alcançar o padrão de homem a qual Deus exigiu, e só é possível em Cristo, você coloca em xeque todo o trabalho que Cristo realizou na cruz. Então você não precisaria de um Salvador, para você ter noção, se você conseguisse somente por si satisfazer toda a vontade de Deus. Então a cruz, ela nos livra do poder tirano da lei, quando a lei é um aguilhão, quando a lei apontava em nós o erro, porque ela nos reprova, porque não conseguimos satisfazê-la por completo, e nem em parte. Quando somos honestos numa parte, pecamos no outro aspecto, e quem transgride um, transgride em todos. A lei, a cruz também nos liberta do poder tirano da carne, que é a inimizade contra Deus, daquilo que a gente tinha antes, que antes era a imoralidade sexual nos dominando, era a bebedice, era toda sorte de pecado, e a cruz quebra essa barreira, e por isso que a gente costuma dizer que não há necessidade de culto de libertação, culto de quebrar maldição, culto, mas a minha família tinha uma maldição. Se você não entender que em Cristo você é mais do que vencedor,
que em Cristo, a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, né? Que em Cristo nos é disponibilizado, como diz Pedro, tudo que é necessário à vida e à piedade. Então você vai viver à parte por ausência de conhecimento e toda hora vai estar inseguro porque você se vê sozinho, porque você não entende aquilo que o Senhor realizou. E eu vou dizer um negócio para você: quando eu comecei a entender de maneira mais clara o que Cristo realizou em meu favor, eu vivo melhor. Eu não me torno um pecador inconteste, eu não me torno um homem que vive na prática do pecado, eu não tenho uma alegria nisso, muito embora eu ainda erre feio, e essa é a realidade que homens deviam aceitar, mas por conveniência não se ouve falar sobre isso. Então fabrica-se uma ideia de que o pastor não erra, de que o bispo não erra, que não sei quem não erra, que é um homem santo, e depois a gente vê escândalos, né? E gera-se uma realidade que a Bíblia não nos assegura promulgá-la ou defendê-la. Mas a verdade é que a cruz de Cristo nos dá essa condição de, em Cristo, aquele que está em Cristo, não ser mais condenado, não ser mais devedor, não ser mais inimigo de Deus, porque a filiação se dá em Cristo. E o terceiro aspecto é que a cruz de Cristo nos anula da tirania do mundo. E eu estou falando aqui do mundo sistema pecaminoso. Deixa eu pegar carona aqui no que o escritor colocou aqui. E ele diz o seguinte: se a carne é o ponto de apoio que o diabo tem dentro de nós, aquilo que nós acabamos de falar, o mundo é o meio pelo qual ele exerce essa pressão fora de nós ou sobre nós. Esse mundo é a sociedade humana sem Deus, que por isso abre suas portas para todo tipo de influência maligna. O que acontece? Se você olhar para o mundo, né, os valores morais a qual a lei defende, né, que você deve andar assim, que você deve andar assim, que são valores morais, né, eles são todos relativizados. Então, o dom da vida, a quem cabe a Deus, o homem quebra no mundo através do aborto. Isso é uma coisa que países defendem, porque eu sou dono do meu corpo e eu posso fazer assim, e eu não tenho que prestar conta com ninguém. Então eu também posso, quebrando valores morais, me drogar, estuprar, matar, roubar. Então a influência coletiva, a influência que o mundo exercia sobre nós, ela é quebrada na cruz. Porque na cruz, nós, depois de visualizarmos o sacrifício do varão perfeito, ou daquele que viveu segundo a vontade de Deus, daquele homem que foi obediente até a morte e morte de cruz, sobre quem o pecado saiu da raça humana, daqueles que estão apoiados, daqueles que creram no Senhor. Então, através da obediência a Cristo, nós estamos livres desse poder, dessa influência, né? Tem um versículo bíblico que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Aquilo que você pratica, aquilo que você vive praticando, acaba lhe influenciando e você perde o poder sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta: se você for bem honesto, a resposta vai ser sim. Você já foi influenciado por algo? Você já se sentiu preso a algo? Você já cometeu algum erro a qual esse erro lhe aprisionou? É sobre essa liberdade que eu estou falando. Quando Cristo quebra os aguilhões da morte, quebra o poder das trevas sobre a sua vida, quando você é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, aqui acontece a libertação já nesse tempo presente. Então são conquistas, como eu falei, que você já passa a usufruir em Cristo, e conquistas essas que são adquiridas na cruz. Deixa eu ver se eu leio mais alguma coisa para ficar mais claro para você, né? Se tiver alguma dúvida, aproveita e bota aqui no comentário. Se a gente puder tirar, é um momento que o resto da lição é curto, não deu para fazer tudo de uma vez, mas a gente vai ter bastante tempo para conversar. E a cruz de Cristo destruiu ou anulou a tirania da morte. O que você entende sobre morte? Né? Morte é algo que nos faz separação de Deus. A morte é a ausência da vida. Na morte, nós estamos destituídos da glória de Deus, nós estamos sozinhos, sem Deus no mundo. A morte é uma condição, e é aqui que mora o perigo, pela ausência do conhecimento bíblico. A gente diz: não, eu ainda estou vivo, eu respiro, eu viajo, eu compro, eu pago, eu adquiro.
mas é uma condição de morte. Parece que tudo está direitinho, caminhando bem, eu não tenho nenhum problema, mas que eu estou sem Deus no mundo, né? A luz dos homens, que é Jesus Cristo, não faz parte da minha vida, então eu estou em trevas. E treva é uma condição de pecado, é uma condição de viver distante de Deus. Então, o homem que antes estava morto em delitos e pecados, que é a condição do homem sem Deus no mundo, vivendo na prática de pecado, saboreando-se ou desfrutando daquilo que é terreno, e essas é uma das astúcias do diabo, né? Iludir o homem com aquilo que é terreno. A proposta mundana para o homem não oriunda de Deus, ela não nasce em Cristo, né? O próprio Cristo, quando tentado pelo diabo, o diabo dizia: se tu quiseres, se prostrares me adorar, eu te darei aqui, te darei. Então, muito cuidado com esse te darei. É claro que Deus em Cristo provê muitas coisas e nós vivemos na plenitude de Deus, usufruindo dos dons de Deus, usufruindo da comunhão dos santos. Tem muita coisa que o crente usufrui e o homem, na condição de não estar em Cristo, de forma alguma ele usufrui, mas que a cruz de Cristo destruiu a tirania da morte ou o pavor da morte. O medo da morte, ele é próprio do ser humano. É necessário lembrar que a morte é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, é só fazer o inverso. Ou seja, a morte é um castigo. E ninguém gosta de castigo. E depois da morte, segue-se o juízo, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 27. Se nós entendêssemos que a morte seria simplesmente descer a cova, nós tínhamos que anular uma realidade bíblica que diz que todo homem vai prestar conta de todos os atos pós-morte, ou tudo que ele cometeu durante a vida com o Senhor. E esses atos, Deus vai julgar o homem de acordo com aquilo que ele praticou. Se eu pratico tanto pecado, se eu feri tanto a santidade de Deus, se eu não tenho um advogado, se eu não tenho alguém que me amou primeiro, que se entregou por mim, que me livra desse poder ou dessa separação eterna, eu estou diante de um juiz. Deixa eu ver se está mais claro aqui, está mais limpo. Eu estou diante de um juiz que vai usar a lei, né? É necessário entendermos que no juízo final, que é o momento em que Deus julgará as obras de todos os homens, não será manifesta a misericórdia de Deus. A misericórdia, ela já foi manifesta aqui através da pessoa de Jesus Cristo, e lá para o homem comum, aquele que não experimentou esses benefícios, aquele que não confessou o Senhor como o Senhor da sua vida, ele está aqui no termo mais claro, frito. Porque ele não tem advogado e ele não pode, porque Deus não se vende, não há defesa. E a Bíblia diz que Deus dá a lei para que toda a boca se cale e o homem se torne indesculpável, né? Então não tem desculpa. Paulo comparou a morte a um escorpião cujo aguilhão, que é o seu ferrão, foi retirado, e um conquistador militar cujo poder foi quebrado. Agora que Cristo tirou os nossos pecados, que fomos perdoados, a morte já não nos pode mais causar dano, separação, nem nos apavorar, mas ela ainda continua sendo um inimigo desnaturado, desagradável e indigno, porque o último inimigo que será vencido é a morte, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Jesus nos deu livramento ao proclamar: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E a pergunta é: você crê nisso? Que é a continuação do versículo. Eu estou citando João 11, 25 e 26. Então Jesus Cristo está dizendo: olha, aquele que crê em mim, a morte não tem poder sobre ele. E ainda que ele morra, ele viverá. Ele experimentará da vida eterna comigo. É necessário deixarmos claro que céu e inferno não é uma piada. Céu e inferno não é algo que é usado para te amedrontar. Não, muito pelo contrário, é para abrir os seus olhos. Céu e inferno são realidades. E o inferno é um local ausente de Deus. E presente, o que se visualiza no inferno é a ira de um Deus santo contra toda a impiedade do homem. E o céu, independente de onde seja, eu não estou aqui para dizer que é em cima, que é embaixo, que é do lado direito, do lado esquerdo. O céu é o lugar onde há um gozo completo, inexistência de mal, eterna presença de Deus e gozo com Ele. Então concluímos
que o triunfo de Cristo sobre a cruz, eu já estou caminhando aqui para o final dessa lição, concluímos que o triunfo de Cristo na cruz sobre o mal nos dá a condição, né, de usufruirmos de Cristo e vivermos livre. Nós não somos mais escravos, agora em Cristo sim, ao contrário do que você pensa, né? E eu já ouvi muitas pessoas dizer, mas Doni, por que você não usufrui mais de uma noitada? Por que você não tem mais prazer naquilo? Eu bebi, fazia atrocidades, bobagens, né? E Deus, pela misericórdia dele, me regenerou, né? E a gente começa a computar isso como perca. A gente começa a entender que a vida realmente está em Cristo, porque os nossos olhos foram desvendados. Então nós não temos mais o desejo de viver no engano, de viver na roubalheira, de viver enganando. E quando fazemos isso, quando somos desleal com o nosso próximo, desleal com a nossa esposa, ou com o nosso irmão, ou com o nosso filho, é comum que a pessoa regenerada peça perdão, né? Peça perdão a Deus inicialmente, porque primeiro o homem peca contra Deus, depois o resultado do pecado dele respinga no outro homem, e ele também se reconcilia com o homem. Então a vida em Cristo, a novidade de vida que a Bíblia produz, não é a ausência completa, e eu vou aproveitar aqui mais um tempinho para a gente falar sobre a palavra de Deus, não é a ausência completa de erro. Se você olha para a igreja sob a perspectiva de que lá tem pessoas que não erram, você está redondamente enganado. Lá é lugar de pessoas que reconhecem que são pecadores e que carecem da manifestação da presença e da graça de Deus na vida dela. Muito pelo contrário, estamos lá porque reconhecemos que pecamos contra o Senhor, que carecemos da sua glória, que necessitamos do Senhor, da sua misericórdia, do seu poder, e queremos viver uma vida que agrade o seu nome, que louve o seu nome, que engrandeça todo o trabalho que ele tem realizado em nosso favor. Então, ser igreja é dizer, gente, nós pecamos contra Deus. Ser igreja é dizer, olha, nós tínhamos uma vida dissoluta, mas reconhecemos pelo Espírito obra de regeneração que Deus realizou em nós, nos dando uma disposição mental, agora não mais reprovável, como foi entregue lá em Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, mas abrindo os nossos olhos. Para sintetizar melhor o que acontece em Atos dos Apóstolos, quando Deus se depara com Saulo, é que Saulo, naquele ardente desejo religioso de praticar suas obras de justiça, de destruir, de combater um combate que ele achava legítimo, porque Paulo não passava de um homem religioso, e ele se depara com o Senhor Jesus, e Jesus diz para ele, ô Paulo, o que você está fazendo, rapaz, é coisa de cego. O que você está fazendo é que você não consegue olhar para esse povo e entender que eu realizei nele uma mudança e que também realizarei em ti. E a primeira coisa que acontece é que a vista de Paulo é recoberta. A vista de Paulo, e a Bíblia diz, é como se escamas tivessem caído dos seus olhos. E quando essas escamas caem dos nossos olhos, nós nos vemos nudos, despidos. Olhamos para nós e verificamos que há vergonha, que há pecado, que afrontamos um Deus santo, um Deus que nos amou sempre, um Deus que nos amou primeiro, um Deus que enviou o seu Filho, e olhando para a nossa vida e disse, eu estou na contramão de Deus, e eu preciso imediatamente fazer aquilo que a igreja diz que faça, o que a Bíblia suscita fazer. Pequei contra ti, somente contra ti pequei, e preciso me reconciliar com o Senhor. Eu tenho o hábito, depois que descobri o que Cristo me revelou isso, não há, eu gosto de dizer, tira qualquer olho de mim, tira qualquer mérito de mim e foca no Senhor Jesus, porque se você olhar para mim, você vai tropeçar e vai tropeçar feio. Eu sou homem, assim como todo homem devia dizer. Alguns têm usado de vanglória e a Bíblia reprova isso. Mas a Bíblia diz que quando nós agimos assim, é porque a nossa mente foi renovada. O Espírito de Deus que é santo habita em nós e diz para nós, isso não lhe pertence, isso não lhe cabe. E a gente vive aqui com o desejo de amar o próximo, com o desejo de satisfazer a vontade de Deus, imitando a Cristo com a nossa prática. E se isso não é conquista, e se isso não é vitória, eu quero saber se outra coisa é. Eu quero saber se uma quantidade X de reais, ou milhões, ou dólares, qualquer que seja a cifra, satisfaz isso, ou compra isso, é mais precioso do que isso. A minha pergunta é, o que é mais enriquecedor? O conhecimento que Cristo lhe dá, ou aquilo que o homem vive se degladiando? A gente vê todos os dias pessoas, e estamos vendo essa realidade do nosso país. Encaramos. Se você não consegue ver isso, eu quero lhe fazer, à luz da Bíblia, eu quero jogar a realidade para que você se choque com ela e veja que a palavra de Deus é verdadeira e que todo homem é mentiroso. Você vê hoje no nosso país
Você vê hoje no mundo uma guerra em torno de um poder, uma guerra em torno da ganância. Nós somos escravos, homens, eu digo homens não regenerados, nós somos escravos do nosso ego. Nós somos escravos dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, e para realizá-los, a gente passa por cima de qualquer um, em nome de nossas conquistas, em nome dos nossos anseios. E se você acha que isso agrada a Deus, você precisa ver os conceitos. Observar, ou melhor, conhecer o nosso Senhor, fixando, e a parte superior do óculos vai acompanhando. Então, quando uma alma diz, eu quero me reconciliar com o Senhor, quando o homem diz, eu careço desse Deus, e a gente tem que ter responsabilidade, porque depois de conhecer isso, não é possível que a gente fique jogando Jesus para os nossos ouvintes. Por favor, aceita o Senhor. Por favor, Deus precisa de ti. A proposta do Evangelho nunca foi essa. As pregações que a gente vê em Atos Apóstolos, capítulo 2, Pedro dizendo, olha, vocês pecaram contra o Senhor. Vocês conduziram, através do vosso egoísmo, homem, raça humana, Cristo à cruz, e agora vocês são culpados, e Deus fez desse Senhor que vocês mataram, desse homem que vocês mataram, Senhor e Mestre, é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E os homens veem que pecaram contra o Senhor, quando a ficha cai, diz, e agora o que a gente faz? Ele se arrependa-se e creia nesse Senhor, e os nossos pecados serão perdoados. Então receber Jesus como nosso Senhor não é nada mais, nada menos do que reconhecermos que pecamos contra Ele, e que devemos pedir desculpa a Ele, e agora viver uma vida que agrade o seu nome. Então eu finalizo aqui, né? Vamos fazer a oração final. A verdade do Evangelho é essa: o Evangelho não te promete chave de carro, o Evangelho não te promete aqui uma vida terrena confortável. Pode passar por isso, mas isso será, como Jesus Cristo disse, demais coisas. O objetivo principal do Evangelho, e uma pessoa responsável vai lhe dizer isso, é que Deus quer lhe salvar da ira vindoura. O que é a ira vindoura? É que depois da morte segue-se o juízo. O homem vai se deparar com o seu Criador. E qual a desculpa que o homem sem Jesus vai dar para Deus? O que ele vai dizer para Deus, ou como é que ele vai satisfazer a justiça de Deus, se ele é incapaz? Se ele se deparou durante toda a vida satisfazendo os desejos da carne? E a Bíblia diz que todo aquele que se faz amigo do mundo, sistema pecaminoso, se faz inimigo de Deus. Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite, por essa palavra muito humilde, mas precisa, clara, penso eu, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Já quero agradecer aqui a Deus por tudo que Ele tem feito por nosso intermédio. Eu digo nosso, cada servo de Deus que vive nessa terra, Deus tem usado por graça e por misericórdia. E queremos agradecer a Deus também pelos benefícios do sacrifício de Cristo na cruz. Se você, se eu fosse para a cruz para pagar os seus pecados e os meus pecados, nós nunca conseguiríamos. Nós morreríamos lá, não saciaríamos a justiça de Deus e teríamos uma eternidade distante do Senhor. Vamos orar? Deus, nós bendizemos o Teu nome, nós Te glorificamos, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor enviou o nosso Filho, e porque o escrito de dívida que constava contra nós, a qual nós não éramos capazes de pagar, o Senhor fez com que o Teu Filho, através da obediência e a morte de cruz, rasgasse esse escrito. Aprove a Deus moer Cristo em nosso favor. Aprove a Deus nos perdoar os pecados, colocando sobre Cristo o pecado que era meu e que era seu, ouvinte. E nós Te louvamos, Deus. E o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser se move em gratidão ao Senhor, porque sabemos que nunca conseguiríamos sanar essa dívida, que nunca conseguiríamos, Senhor, devolver a Ti a glória que era devida quando ferimos a Tua santidade. Mas nós Te bendizemos, porque aprove ao Senhor escolher esse meio, e a Tua palavra diz que aquele que crê no Senhor Jesus, que aquele que aceita o sacrifício que Deus proveu para o homem, o escape, é alcançado pela misericórdia do Senhor, é alcançado pela graça. E nós Te bendizemos, porque hoje usufruímos dessa alegria de sermos feitos filhos de Deus, usufruímos dessa alegria de sermos co-herdeiros com Cristo, usufruímos dessa alegria de ver o Espírito habitando em nós, de termos a mente de Cristo, e não de cogitar somente das coisas terrenas. Nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais algum irmão aqui. Ih, tem muito comentário. Eu vou fazer alguns, né? Vou ler alguns, os demais vou pedir desculpa. Quem já mencionei não vou mencionar novamente, a menos que eu veja aqui que não mencionei, né?
Betel Brasileiro que já mencionei, Elizabeth que eu já mencionei, né? Márcio Moreira, Deus te abençoe, amém, né? Eliette, que o Senhor Jesus te abençoe, também a tua família, amém. Irmã Ana Cristina, juntamente com o Maninho, que Deus os abençoe. Eu quero lhe pedir, se for do seu agrado, se você achar conveniente, compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar vidas, né? Ela produz o efeito a qual Deus a designa, a quem Deus direcionar como mensagem ou como palavra de Deus, a pessoa receberá como palavra de Deus. A quem Deus enviar como palavra de Deus, mas que não produzirá fruto de salvação, infelizmente o julgamento será esse, que a palavra foi enviada, que o homem não creu e amou mais as trevas do que a luz. E a verdade é que nós, não sabendo a quem ela vai ser direcionada, não sabendo qual o fruto que ela produzirá, temos a responsabilidade de fazer aquilo que o nosso Senhor nos mandou, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Finalizo aqui a pregação, dizendo que lhes amo em Cristo, a todos vocês, não tem maior ou menor, a gente aprende a amar com o amor que Cristo nos amou, e vamos para frente, conduzindo com os olhos fitos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Volto a dizer, quando tropeçarmos, nós temos que olhar para o trabalho de Deus através da pessoa de Jesus Cristo na cruz, por nos amar primeiro, por nos amar com tão grande amor, ao passo que João não sabe dizer, nos amou de tal maneira, e que esse amor nos constranja a voltar para o Senhor. Quando eu me deparo com alguém que está caído, que é um termo que nós usamos, que pisou na graça ou que rejeitou aquilo que o Senhor realizou em seu favor, não está usufruindo do sacrifício de cruz, né, que nos conduz a ter paz com Deus, eu chego para a pessoa e disse: meu irmão, você precisa compreender melhor a cruz de Cristo. E não digo isso como acusador, não, de forma nenhuma. Eu digo com apoio em Cristo Jesus. Já parece que a conexão aqui chegou a cair. Eu ia ler um texto, mas já finalizo aqui. Deus os abençoe em Cristo, que nós entendamos que em Cristo há a plenitude de Deus, nós entendamos que a divindade de Deus é revelada em Cristo, e em Cristo nós temos paz com Deus e podemos usufruir disso daqui, de tudo que a gente chama aqui vida, né? Com alegria, né? Sabendo nós que nossa cidadania não é terrena, a nossa cidadania é celestial, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.